São 4 princípios imprescindíveis, cruciais, que você necessariamente precisa dominá-los para que você alcance a excelência na comunicação, para que você tenha confiança na comunicação. E quais são esses princípios que eu também chamo de fundamentos? Quais são exatamente? O primeiro princípio, mensagem. O segundo princípio, a comunicação verbal. O terceiro princípio, a comunicação não verbal. E o quarto princípio é exatamente a energia. E não se preocupe, porque eu vou detalhar cada um desses princípios aqui para você, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro princípio, que é a mensagem. O que é exatamente, professor Wendel, que você está se referindo à mensagem? A mensagem é o tema. A mensagem é o assunto. A mensagem é a temática que você vai abordar. Logo, entenda a mensagem fundamentalmente como o tema a ser discutido por você. É a informação que você vai transmitir. Só que você não pode, naturalmente, transmitir essa informação de toda forma. Compreenda bem, você que está chegando aqui agora, eu estou partilhando os 4 princípios essenciais para que você consiga dominar a comunicação. São os 4 principais. Eu estou partilhando aqui o primeiro. O primeiro, a mensagem. O que seria essa mensagem? A informação e o conhecimento. O que é fundamental que esteja presente para você? Que você entenda e compreenda. Quando você percebe o valor que a mensagem que você transmite tem, que valor esse tem, a importância disso, você acaba evitando alguns comportamentos. Por exemplo, eu não sei se acontece com você, mas eu vejo com muita recorrência as pessoas, por exemplo, falando de temas que não dominam. Isso é um ponto extremamente ruim para que você possa ter uma mensagem apropriada. Como a mensagem é um primeiro princípio, nós precisamos, e vamos pensar esse princípio dividido em 2 pilares, a informação e o conhecimento. Você só pode falar, atenção, você só pode falar sobre algo que você domina. Sabe por quê? Porque diante de qualquer questionamento, mínimo que seja, diante de qualquer questionamento que possa ser talvez um pouco mais elaborado, você vai titubear e você não conseguirá desenvolver efetivamente uma boa resposta. Isso vai abalar sua credibilidade. E por que eu digo isso? Porque é muito comum, por exemplo, as pessoas falarem sobre temáticas que não dominam. Vamos dar um exemplo muito prático, tá? Vamos lá. Eu domino comunicação, estou há 17 anos mergulhado nesse universo. Ao longo desse período, já formei mais de 5.700 alunos, treinados em todo o país. Tenho 87 premiações regionais, nacionais e internacionais. Me sinto à vontade, porque eu tenho expertise para falar sobre comunicação. Mas o método que eu criei não envolve apenas comunicação. Envolve neurociência e conceitos de inteligência emocional. Mas se alguém me chama para falar sobre inteligência emocional, embora eu leia com recorrência, estude e mergulhe, eu não me sinto, aí é uma percepção, acima de tudo, de uma consciência minha. Eu não me sinto suficientemente capaz para falar sobre inteligência emocional. Embora saiba, percebe? Vamos imaginar que alguém me chamasse para participar de uma live ou, de alguma maneira, contribuir num debate sobre o ensino do inglês. Embora eu goste de inglês, eu não seria suficientemente capaz, e essa análise você precisa fazer, para falar sobre inglês. Faz sentido? Vamos imaginar um pouquinho mais. Eu acabei de pontuar que na nossa metodologia de ensino há conceitos de inteligência emocional e neurociência. Pois bem, eu estudo neurociência. Mas se alguém me chama para falar sobre neurociência, eu ainda vou recuar. Por quê? Porque eu não me sinto suficientemente capaz para. Agora, se alguém me convida para falar sobre comunicação, eu deito e rolo. Pergunte o que você quiser com qualquer pessoa no mundo, que eu irei efetivamente desenvolver. Então, neste primeiro princípio, neste primeiro fundamento, é essencial que você tenha essa consciência. A consciência de, atenção, a consciência de não falar sobre todo o assunto. É por isso, atenção, profissionais liberais. Eu falo muito para profissionais liberais aqui. Atenção, empreendedores.
É fundamental que você esteja presente, que você esteja consciente, que não pode falar sobre todos os assuntos. Vamos lá, eu tenho muitos alunos no universo do direito, mas o direito é muito amplo. Direito administrativo, constitucional, civil, criminal. Se eu sou especializado em criminal e alguém me chama para falar de civil, eu devo ir? Óbvio que não. Porque se houver um questionamento mais profundo, eu não vou me sentir à vontade. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho muitos alunos no universo da engenharia, só que a engenharia é muito múltipla, é enormemente, incrivelmente múltipla. Engenharia elétrica, mecânica, eletrônica, civil. Se eu sou engenheiro civil e alguém me chama para falar sobre engenharia eletrônica, é óbvio que eu preciso fazer uma avaliação e refletir. Será que a informação ou o conteúdo e o repertório que eu possuo é suficientemente capaz para gerar e agregar valor sobre aquele assunto? Se a resposta for talvez, não vá. Porque as pessoas hoje, atenção, gente, as pessoas não são bobas nem ingênuas. Elas compreendem claramente quando você domina alguma temática. É por isso que o primeiro fundamento e princípio para que você efetivamente consiga demonstrar confiança ao falar é só abordar temáticas que você domina. Entenda, eu não disse sabe temáticas que você sabe. Eu me referi a temáticas que você domina. Porque se você aborda temáticas que domina, a probabilidade de, diante de um questionamento um pouco mais detalhado ou um pouco mais profundo, você eventualmente não dar uma boa resposta é menor. Faz sentido? Se faz sentido, escreve aqui. Faz sentido, professor, escreve aqui que eu quero ver, tá bom? É muito importante que você esteja consciente disso. Mas veja, este é só o primeiro princípio. Qual seria o segundo princípio? É a comunicação verbal. E o que é a comunicação verbal? Literalmente, a comunicação verbal é o que você verbaliza. Envolve dicção e pronúncia. E aqui eu vou, de maneira muito detalhada, pontuar e derrubar alguns mitos e contra-argumentar alguns obstáculos para muitas pessoas. Que obstáculos são esses? Muita gente costuma dizer: ah, a minha voz é isso, ah, a minha voz é aquilo, ah, a minha voz é mais grave, mais aguda. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A comunicação verbal, como segundo princípio e fundamento para você demonstrar confiança ao falar, é essencial. E essa comunicação verbal, ela passa pela sua voz, sim. Mas o que eu tenho percebido com 99% dos meus alunos é que a voz, a sua voz, está, ou a voz dos meus alunos que eu já analisei, está perfeitamente de acordo exatamente com a sua identidade comunicativa. Professor, ficou difícil. O que é identidade comunicativa? Aliás, todos os dias, às 1h01 da tarde, 13h01, eu entro ao vivo com alguém da minha audiência, em que eu aplico a minha ferramenta, que é exclusiva no Brasil inteiro, para traçar a identidade comunicativa. Todos nós temos uma identidade comunicativa. Você tem um número de RG, tem o número do CPF, tem o número da carteira de habilitação. E por mais que a sua imagem ou o seu jeito pareça com alguém, o número do seu RG é único. O número da sua habilitação também é único. O número do seu CPF também. Na identidade comunicativa é a mesma coisa. Você até pode ter a voz parecida ou um tipo de comunicação que lembre alguém, mas sua identidade ela é única. E voltando, e por que eu faço esse adendo? Porque para dizer que na maioria das vezes, quando eu analiso as vozes relacionadas às pessoas, eu percebo claramente que há absoluta sintonia com a voz da pessoa e a pessoa propriamente dita. Mas, professor, tem certeza? Absoluta convicção. E mais, muita gente, aí eu ouço mesmo, muito. Nós estamos, atenção, no segundo princípio. O segundo princípio, que é a comunicação verbal. São princípios, fundamentos que eu estou partilhando para que você consiga ter confiança ao falar. Pois bem, quando você efetivamente tem e entende a importância da comunicação verbal, e aí vem um aspecto que é representativo. Você passa a aceitar mais a sua voz. Aceitar mais a voz é entender que se a voz é um pouco mais grave, tá tudo bem. Se sua voz é um pouco mais aguda, tá tudo bem. Porque as duas vozes têm benefícios e ônus, bônus e ônus. As vozes mais agudas
são vozes que demonstram, na maioria das vezes, mais compreensão. As vozes mais graves, sim, elas impõem mais autoridade, é verdade, mas elas também assustam. Eu costumo sempre citar o exemplo da minha sobrinha do Recife. Eu tenho duas irmãs, uma delas tem uma sobrinha, tem uma filha que se chama Letícia. Todas as vezes que eu encontro Letícia, eu vou falar com Letícia, minha voz é muito grave, Letícia se assusta e começa a chorar quando me vê. Aí eu passei a adotar uma estratégia com Letícia. Todas as vezes que eu vou encontrá-la, eu doso um pouquinho o agudo da minha voz para não ficar tão grave. Ou seja, às vezes a voz grave, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não só traz só benefícios. Também tem alguns ônus. Assim como a voz aguda. Em algum momento a sua voz é aguda demais! E você não tem essa percepção em relação a isso e não consegue transmitir, quando a voz é muito aguda, a confiança na comunicação. Nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender os princípios fundamentais para você projetar confiança. Só que, atenção, esse segundo princípio, a comunicação verbal, não é apenas, atenção, não é apenas a voz. Passa também pela dicção e pronúncia. E o que é que eu quero dizer em relação a isso? É fundamental que você fique atento na hora de pronunciar verdadeiramente as palavras. Nós temos por hábito, inclusive, não ter esse cuidado, muito menos essa atenção. É muito comum, especialmente nas palavras um pouquinho maiores, vamos imaginar computador. Computador, são 4 sílabas. A gente força na primeira e reduz no finalzinho. Computador. Bicicleta. E normalmente no finalzinho da palavra a gente tem dificuldade para entender. E é preciso a gente aí, repete aí, por favor. E você não pode ter esse tipo de fragilidade e deficiência. Porque quando você demonstra essa fragilidade, é claro que isso compromete a confiança na sua comunicação. Como é que a pessoa vai confiar no que você diz ou no que você projeta se sequer consegue entender? Faz sentido? Então, neste segundo princípio que eu estou aqui partilhando com você, é exatamente relacionado à comunicação verbal. E nesta comunicação verbal, eu quero fundamentalmente que você entenda. A comunicação verbal, ela é formada pela sua voz e ela também pela dicção e pronúncia. Professor, como é que eu fico sabendo, como é que eu sei se a minha pronúncia está adequada ou não? Uma das formas mais maravilhosas que existe, fácil de fazer, é gravando a própria voz. Procura saber se a pronúncia que você está tendo no dia a dia, as pessoas estão compreendendo. Como é que você vai conversar com o cliente se você é empreendedor? Se quando você vai pronunciar alguma coisa, não pronuncia com clareza e ele entende. Como é que ele vai confiar em você? Se você é profissional liberal e está o tempo todo nesse diálogo com os clientes, na prospecção, buscando novos, como é que você, diante do cliente, vai deixar de se preocupar com a pronúncia e a dicção da sua voz, sob pena dele não compreender? Faz sentido? E aí eu quero revelar uma coisa para vocês. Eu, durante muito tempo, eu tive um problema de dicção. Curioso. O meu sobrenome é Rodrigues. Esse encontro consonantal, DR, hoje, olha que beleza como eu pronuncio. Dra, dre, dri, dro, dru. Mas nem sempre foi assim. Por incrível que pareça, eu tinha dificuldade na pronúncia do meu próprio sobrenome. Exatamente isso que você está ouvindo. Havia uma dificuldade. Quando eu pronunciava Rodrigues, saía dli, dli. Sabe cebolinha? O encontro consonantal do DR era DL, dli, dli, dli. E isso dificultava a compreensão de quem acompanhava, óbvio. E aí, efetivamente, eu passei a me preocupar com isso, principalmente porque era meu sobrenome. Então, quando eu ia pronunciar, um tempo atrás, eu dizia Wendel Rodrigues. Wendel Rodrigues. Eu diminuía o dri, porque a pronúncia desse encontro consonantal não saía de maneira apropriada. E isso, claro, compromete a minha comunicação. Compromete a minha comunicação aqui no vídeo, porque corre o risco de eu falar, e aqui não tem como replay. Então, diante da câmera, como agora, ou numa participação ao vivo numa live como essa, a minha pronúncia precisa ser apropriada, adequada. A minha dicção tem que ser perfeitamente compreensível. Se eu vou participar de uma reunião virtual com um cliente em uma outra cidade, se não tiver essa preocupação na minha apresentação e exposição, é óbvio que você não será compreendido e as chances de fechar aquele cliente ou de aumentar a possibilidade de gerar negócio para você vai diminuir. Por isso é tão importante que você esteja presente para isso, tá? Então, este é o segundo princípio.
Eu já me referi ao primeiro princípio. O primeiro princípio é a mensagem. E o que é a mensagem? É a informação, o tema que você vai discutir. O segundo princípio é a comunicação verbal. E a comunicação verbal é exatamente formada pelo que você verbaliza, pela sua voz e quão importante é a sua voz, quão representativa ela é. A sua voz diz muito sobre você. Eu consigo claramente saber traços e entender a sua personalidade a partir da sua voz e como você projeta a sua voz. Isso é fundamental que você esteja presente para isso. E além da voz, também é a dicção e a pronúncia. Mas não são apenas esses dois fundamentos que, quando você os domina, você alcança a confiança e a excelência na comunicação. Entenda, eu estou explicando aqui os 4 parâmetros, os 4 princípios, os 4 fundamentos essenciais para que você possa dominar a comunicação, para que você possa ter excelência ao se comunicar, para que você demonstre confiança ao falar. E o terceiro princípio é a comunicação não verbal. E esta, eu diria, que é uma das mais importantes. Este princípio, o terceiro, a comunicação não verbal, é um dos mais valiosos e importantes. E eu direi para você exatamente por quê. E aqui tem um questionamento, sintam-se à vontade para vocês perguntarem, tá? Aqui tem uma perguntinha de Raíssa. O ritmo da voz também influencia demais. E sabe por que influencia? Porque se eu estivesse falando muito rápido aqui, vocês não estariam entendendo. Percebe? Então, o ritmo nem rápido demais, nem devagar demais. Existem exercícios para isso, mas você precisa dosar. Você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio para falar e as pessoas compreenderem. Isso é fundamental. E aí, avançando, o terceiro princípio, o terceiro fundamento. E aí, atenção, atenção. O terceiro fundamento essencial, princípio para que você projete confiança na sua comunicação. E que fundamento é esse? É a comunicação não verbal. E o que é, meus queridos, o que significa a comunicação não verbal? A comunicação não verbal é um conjunto de tudo aquilo que você diz sem dizer uma única palavra. Caramba, professor, que viagem, ficou complicado. Não, vou esclarecer. A comunicação não verbal é tudo aquilo que você partilha sem dizer uma única palavra. Ou seja, o meu cabelo é a comunicação não verbal. O meu sorriso é a comunicação não verbal. As expressões do meu rosto fazem parte da comunicação não verbal. O que eu visto, o que eu projeto, a minha linguagem corporal faz também parte da comunicação não verbal. Há um equívoco, um erro gigantesco da maioria das pessoas em achar que a comunicação não verbal é apenas a linguagem corporal. Bam, errado. A comunicação não verbal também é a linguagem corporal. Mas a comunicação não verbal é formada, atenção, pelo meu corpo, pelos meus gestos, pela minha postura e pela minha atitude. Corpo, gesto, postura e atitude. Vamos detalhar um pouquinho mais sobre a relevância disso. Preste atenção, porque eu vou pronunciar uma frase agora, uma frase absolutamente normal. E depois essa mesma frase eu vou pronunciá-la utilizando a comunicação não verbal. Vamos lá, então? É o terceiro princípio da nossa metodologia de ensino. Vamos lá. A frase é: eu adoro dar aula de comunicação. A frase é essa: eu adoro dar aula de comunicação. Agora eu vou utilizar a comunicação não verbal para dizer essa mesma frase. Eu adoro dar aula de comunicação. Qual é a mais influente e a mais envolvente? A primeira ou a segunda? É óbvio que é a segunda. E por quê? Porque eu utilizei estratégias da comunicação não verbal. Agora, qual é o grande desafio? Eu sou um defensor exatamente disso. Você precisa utilizar estratégias, técnicas, recursos que estejam de acordo com o seu estilo. Não é fazer igual ao Wendel, não é fazer igual a B ou C, não. É fazer exatamente de acordo com aquilo que você se sente à vontade. Porque quando você passa a reproduzir comportamento de A, B ou C, você comete um erro gigantesco de abrir mão da sua própria naturalidade e autenticidade para efetivamente imitar alguém. E esse é o maior pecado da comunicação. Entenda bem, você jamais vai gerar conexão.
Você jamais vai demonstrar confiança. Você jamais vai ser convincente e influente se você imitar as pessoas. Faz isso não, é feio. Faz isso não, não é legal. Não imite as pessoas. Preserve sua autenticidade. E a comunicação não verbal passa por isso. E aí eu vou dar um outro exemplo. Eu acabei de falar, eu gosto de dar aula de comunicação. Uma outra coisa. Eu adoro brincar com os meus filhos. Essa é a frase. Eu adoro brincar com os meus filhos. Eu vou dizer essa frase de duas formas. A primeira, sem enfatizar a comunicação não verbal, e a segunda, enfatizando. Vamos lá, então? Na primeira, eu adoro brincar com os meus filhos. Agora, a segunda, Wendel, eu adoro brincar com os meus filhos. Qual das duas é mais envolvente e influente? É óbvio que é a segunda. E entenda, como eu utilizo o meu corpo, como eu utilizo as minhas expressões faciais, como eu utilizo o meu olhar para enfatizar que eu adoro efetivamente brincar com os meus filhos. É isso, queridos e queridas, que você, enquanto profissional liberal, que está aqui me acompanhando, você empreendedor, você que atua numa empresa e quer crescer, você precisa demonstrar confiança através da sua comunicação. Sabe por quê? Porque senão ninguém vai perceber ou ninguém vai entender que você é suficientemente capaz para desenvolver a expertise que você tem. Imagine-se diante de um cliente. O cliente, quando está diante de você, ele quer ter a convicção e a certeza que você vai resolver o problema dele. Aí você vai, eu acho nada, cara pálida. Se você dizer eu acho, o cara sai do teu escritório, sai da tua empresa e vai procurar no vizinho. Diga para ele, sangue nos olhos, utilize, projete confiança através da sua comunicação não verbal. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença entre aquelas pessoas que efetivamente projetam confiança e aquelas que não projetam. Faz sentido para você? Se faz sentido, escreve aqui. Faz sentido? Qual é hoje a maior dificuldade que eu vejo, inclusive, em diferentes empreendedores, dos mais diferentes nichos, em diferentes profissionais liberais? Eles não projetam confiança ao falar. Como é que você quer? Como é que você deseja que as pessoas confiem em você? Não vai confiar. Não vai. Ela vai ter dúvidas o quão efetivamente o seu trabalho é capaz. Se você está fundamentalmente diante de um cliente, se você está fundamentalmente projetando ou desejando que este cliente tenha convicção, como é que você não vai utilizar a comunicação não verbal, o terceiro princípio essencial? Isso é fundamental. E sim, a comunicação não verbal, reitero, ela envolve o corpo, gestos, postura e atitude. Dá para estar diante de alguém projetando confiança com os ombrinhos assim para frente, tudo retraído e recolhido? É óbvio que não. Você contrata alguém assim? Você admira ou acompanha alguém assim? É óbvio que não. Então, por que você não projeta essa comunicação não verbal? Você precisa fazer isso. Agora, é claro, eu estou pontuando aqui de forma superficial, porque só para que você tenha uma ideia, só dentro do Revolucione Seu Discurso, que é nosso treinamento avançado, a gente tem de 30 a 32 aulas só sobre comunicação não verbal. Nada de ficar de faz isso, faz aquilo. Não, eu tenho pavor a isso, ojeriza. Não. Nós valorizamos quem você é. Agora, você não pode abrir mão da comunicação não verbal. De demonstrar essa vivacidade, essa confiança, essa convicção de que você é suficientemente capaz para solucionar a questão envolvendo o seu cliente. Quando você faz isso, as pessoas que te contratam sempre lembrarão de você como a maior referência. Eu posso garantir, e perceba a frase que eu vou dizer agora se há alguma dúvida. Wendel, depois de 17 anos mergulhado nesse universo da comunicação, mais de 5.700 alunos, 87 premiações, eu posso garantir que a nossa metodologia de ensino faz você aprender em 30 dias o que aprenderia em um ano. É por isso que nós ensinamos você a desenvolver 1 ano de confiança na comunicação em 1 mês. E eu provo isso, não com 1 ou 2 casos, com dezenas, com centenas. Então é óbvio que essa convicção
Essa minha projeção, ela transmite verdade, porque é a realidade. Agora, como você que está aqui me acompanhando, preste atenção. Você é engenheiro, você é educador físico, você é nutricionista, você é palestrante, você é advogado. Você é profissional que atua numa empresa e busca crescimento. Como é que você me fala? Como é que você tem projetado a sua comunicação? Tem, tudo bem. Para olhar no entorno. As pessoas mais bem-sucedidas do seu universo são as pessoas que melhor se comunicam. E neste caso, melhor se comunicam é sinônimo de projetar confiança. É isso que seu público espera, é isso que seu público deseja, é isso que os seus atuais e prováveis clientes esperam. Então, a comunicação não verbal, ela é essencial. Eu vou acrescentar. Em 2012, na minha dissertação de mestrado, eu nem deveria dizer a data, porque aí revela a idade, né? Mas eu sou precoce, viu? Eu sou precoce. Mas na minha dissertação de mestrado, eu fiz análise de discurso. E eu fiz, atenção, na análise de discurso, eu fiz pesquisas entrevistando pessoas, porque essas pessoas escolhiam, eu fiz o meu objeto de pesquisa, foi um programa de TV, na ocasião. Mas poderia ser, por exemplo, pessoas que se expressam aqui na internet. Eu analisei toda a identidade comunicativa dessas pessoas e perguntei, entre outras coisas, o que mais chama a atenção para que você escolha tal canal, tal pessoa? E aí, os meus entrevistados diziam, uma pesquisa empírica, tá? Efetivamente acadêmica. Eles diziam, falavam uma série de questões, mas pontuavam fundamentalmente para a comunicação não verbal. E a partir disso, eu cheguei a uma conclusão, e ouve esse número agora, porque ele tem que ficar marcado na sua mente. Eu descobri, na minha dissertação, que 65% do sucesso 65% de uma apresentação, 65% do sucesso de uma exposição, 65% do sucesso quando você grava um vídeo, 65% do sucesso da sua comunicação quando você participa de uma reunião é por causa da sua comunicação não verbal. Percebe a importância disso? E aí eu te pergunto, vai continuar de fato não projetando confiança através da sua comunicação não verbal? Faz isso não. Não faz isso não. Tá? E este é o terceiro princípio. Este é o terceiro fundamento. Vamos avançar. Nós, para que você, eu e você, para que nós consigamos construir confiança em torno da nossa comunicação, nós precisamos de 4 fundamentos. Eu expliquei o primeiro, a mensagem. Eu expliquei o segundo, a comunicação verbal. Eu expliquei o terceiro, a comunicação não verbal. Agora eu vou fazer o quarto. Eu vou revelar o quarto. O quarto fundamento do meu princípio para que você tenha excelência na comunicação, seja aqui, numa live, seja num vídeo, seja diante da câmera, seja em público, seja na mídia, em qualquer lugar, diante do cliente, para que você consiga projetar confiança. O quarto fundamento é a energia. A energia. Professor, fala mais sobre isso. Com o maior prazer, porque esse é um tema que eu gosto. Eu gosto. A energia. Eu não sei se já aconteceu com você, e provavelmente sim. Você entra no Uber, você entra no táxi, e assim que você entra, você... Bom dia! Com sua energia. Aí a pessoa responde, bom dia. Ou às vezes nem responde. Ou às vezes é o inverso. Você entra no Uber, entra no táxi, e aí a pessoa, bom dia! Você, bom dia. Nem responde. Faz bom. Nem responde direito. Você já viveu uma situação como essa? Eu vivo isso quase que diariamente. Mas sabe qual é a questão? Eu falei do exemplo do Uber e do táxi, mas isso é na hora que você vai às compras no supermercado, quando você vai a algum lugar na recepção que você conversa com alguém, isso é o seu vizinho do elevador. O fato é que nós temos um superpoder e nós não sabemos. E eu só descobri isso, olha que coisa. Eu só descobri que tinha um superpoder quando eu li uma escritora
chamada Robbie Openshaw. Ela escreveu um livro chamado Vibe. Ela é uma professora universitária da Europa. Ela me fez entender que eu tinha um superpoder e é muito provável que você também tenha esse superpoder. E sabe que superpoder é esse? É a capacidade de contaminar os outros com energia. Isto é essencial para a comunicação. Queridos, isso é essencial para a comunicação. Como é importante e como a gente percebe quando alguém projeta ou quando alguém fala. Atenção para você que está aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, para você que está acompanhando essa live aqui, é fundamental que você projete energia. Quando nós estamos perto de alguém que projeta energia ao se comunicar, a gente se sente bem e este alguém nos contamina. É ou não é bacana? É ou não é bom estar perto de alguém que tem energia ao se comunicar? Ao mesmo tempo, o inverso é absolutamente verdadeiro. Sabe aquelas pessoas que você fala e tem aquela energia baixa? Aquelas pessoas que vão falar, mas falam arrastado. Olha, vamos almoçar? Vamos. Tá saindo do trabalho? Quer uma carona? Acho que sim. Ou então você está conversando alguma coisa e, fulano, vamos fazer tal coisa? Vamos. Não tem essas pessoas também da energia? A energia é o quarto princípio, é o quarto parâmetro. É a essência de uma comunicação que projeta confiança. Você não pode abrir mão da energia. Seja aqui na live, seja diante da câmera no vídeo, seja diante das pessoas, ao vivo, em público, não importa. Se para um ou para mais pessoas, você não pode abrir mão da energia. E você tem esse superpoder, como nos ensina Robbie Openshaw no livro Vibe. E aí eu te pergunto, qual é a sua vibe? Fala aqui para mim, qual é a sua vibe? A sua vibe é aquela que não tem nem vibe? Ou é aquela vibe? É óbvio que ninguém tem uma vibe altíssima, energia altíssima o tempo todo. A gente é ser humano, né? Às vezes a gente não acorda bem. Às vezes é uma droga mesmo o dia. Não é legal, não tão bacana, não tão feliz. E a gente quer que o dia acabe e tá tudo bem. Mas você precisa compreender que se você vai dialogar, especialmente viver um momento importante que exigirá desenvoltura sua da comunicação, você precisa mudar. Nem que seja momentaneamente naquele instante. Porque senão você vai projetar uma imagem, tudo menos confiança. Vamos começar a reunião e olha, que chato isso. Que saco. Não vale a pena. Você não pode cometer esse erro. Portanto, vamos reavivar e reafirmar aqui, fundamentalmente, quais são esses 4 princípios. Primeiro princípio, a mensagem. E a mensagem aqui é qual o assunto, qual a informação que você vai tratar. E detalhe, só fale sobre temáticas que você domina, não que você sabe, que você domina, ok? Segundo princípio, segundo fundamento, é a comunicação verbal. É o que você diz, verbaliza, e a sua voz ela é extremamente representativa. A sua voz diz muito sobre a sua personalidade. Então é importante que você fique presente para isso, tá? E não importa se ela é alta demais ou baixinha demais, é a sua voz, a internalize e entenda de que maneira ela pode contribuir para a sua comunicação. Terceiro princípio, terceiro fundamento, um dos mais valiosos e importantes, a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é aquela que reúne corpo, gestos, atitude e postura. E isso envolve a maneira como você olha para as pessoas, não de forma intimidadora, mas de forma respeitosa. Quando você estabelece essa conexão com o olhar, e a nossa cultura aqui do Ocidente, lá do outro lado do planeta, no Japão, China, a cultura é diferente. Mas aqui desse lado, é permitido que você olhe para as pessoas, dependendo da região do país, até toque. E outras não. Se você toca, a pessoa fica toda, não, sai daqui e tal, acho esquisito. Mas é fundamental que na comunicação não verbal você possa trabalhar o seu corpo, gesto, postura e atitude. E isso passa fundamentalmente para ter o seu corpo dando vida ao que você diz. Porque se você abre mão disso,
inevitavelmente a sua comunicação perde consistência. E se ela perde consistência, você não vai projetar confiança. Este é o terceiro princípio. E o quarto princípio é a energia. Entenda, você tem um superpoder. Preste atenção, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Facebook. Você tem um superpoder, um imenso poder. A sua energia é capaz de contaminar, e aí a contaminação num excepcional sentido, extremamente benéfica, o outro. Mas também você tem a capacidade de diminuir, reduzir a energia do outro. A pergunta é, você tem projetado a sua energia de maneira apropriada? Porque ela é essencial. Eu recordo, certa vez, eu estava, um tempo atrás, eu morava em João Pessoa, hoje eu moro em Brasília, por opção. Eu morava em João Pessoa e eu e minha mulher, nós estávamos atrás de um escritório de arquitetura. Preste atenção nessa história. Vai fazer sentido, eu quero que você implemente na sua vida e reflita se você tem feito isso com seus clientes. Porque se você faz, para agora. Agora! E aí nós estávamos procurando um escritório de arquitetura para fazer um projeto da nossa casa, que a gente queria construir, parará, parará. E eu lembro de chegar em um escritório, eu todo empolgado, minha mulher também, estávamos super empolgados e tal. E na hora que a gente começou a partilhar, falar o que a gente desejava, aí a profissional disse, pois é, que legal que vocês, que legal que vocês estão felizes, eu acho que eu posso ajudar. Deixa eu ver só se eu acho aqui um jeitinho. Rapaz, ela falou de um jeito, mas tão down, tão ruim, que a gente se olhou assim, fez caramba, a gente querendo que as pessoas tivessem, ou que a pessoa tivesse na mesma vibe, e ela de um jeito, cara, você não pode fazer isso, é energia. A energia é princípio da comunicação, mensagem, comunicação verbal, não verbal é energia. Você não pode abrir mão da energia, não pode abrir mão de nenhum desses princípios, porque inevitavelmente, se isso acontecer, a sua comunicação vai reduzir o impacto. Tá bom?